Olá pessoal, vamos começar mais uma Segundas da Palavra. Continuamos o nosso estudo em Josué, no capítulo 7 hoje. Semana passada estudamos a respeito da conquista de Jericó. Podemos observar a ação de obediência de Israel e o resultado de andar segundo a vontade do Senhor, de obedecê-lo, de caminhar naquilo que Ele mesmo preparou para nós. O Senhor é quem está com Josué, o Senhor é quem está com o seu povo, o Senhor é quem está guerreando esta batalha. Mesmo assim, Ele requer de nós que sejamos santos, Ele requer de nós a obediência, Ele requer que cumpramos os nossos votos e que exerçamos a graça, até mesmo no ambiente, no momento onde a justiça está sendo feita, a justiça está sendo executada sobre aquele povo. Mas o capítulo 7, ele demonstra uma grande derrota que veio logo após uma grande vitória. Lembrem que Israel acabou de conquistar a cidade de Jericó, uma cidade enorme, uma cidade de muralhas intransponíveis, uma cidade que estava preparada para guerrear, mesmo que o temor de Deus já tivesse tomado conta de toda a cidade. Nós já vimos nos capítulos anteriores toda a preparação do povo para aquele dia. Nós vimos que o povo se santificou, não porque aguardava algo de Deus, mas porque Deus estava para realizar maravilhas no meio deles. Eles não estavam se preparando para ganhar o favor de Deus. Eles tinham o favor de Deus e por isso estavam se preparando. Parece complicado, mas a diferença pode ser explicada da seguinte forma: nós não fazemos fazemos as nossas obras para ganhar algo de Deus. Nós ganhamos algo precioso de Deus e por isso nós nos dedicamos a fazer as nossas boas obras. Esse é o primeiro ensino que nós vemos, claro, nessa história da batalha de Jericó. O povo ganhou a batalha porque Deus lutou essa batalha. Agora, Deus tinha deixado uma determinação para o povo. Eles deveriam se abster de quaisquer contaminações que houvesse naquela cidade. A ordem do Senhor era uma destruição total. Eles não deveriam cobiçar nada. Eles não deveriam levar para si nada. Tudo estava proibido. Foi deixado bem claro. As únicas pessoas que iriam sobreviver ali seriam Raabe e os que estivessem em sua casa. Os únicos bens que eles levariam de lá era a memória de uma batalha que foi vencida pela ação poderosa e soberana do Senhor. Entretanto, a batalha continuou, foram para casa, conquistaram, comemoraram, festa. E agora eles têm um outro desafio. Uma cidade pequena, uma cidade que, segundo cálculos dos especialistas, uns 5.000 homens eram mais do que suficiente. E eles levaram esse povo para guerrear contra a cidade de Ai. Entretanto, o texto que nós lemos no início do capítulo 7 vai dizer assim: os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Será, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens. A estratégia aparentemente foi a mesma usada para Jericó. Alguns homens de Jericó vão até a cidade de Ai, que está entre Bet-Aven e a leste de Betel, e lhes falou dizendo: espiem a terra. Eles foram, espiaram, e olha a resposta deles para Josué no versículo 3 do capítulo 7 desse livro. Ele diz: não é necessário que vá todo mundo, todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos.
Então o que Josué fez? Separou ali uns 3.000 homens habilitados para a guerra e foram até a cidade de Ai, uma cidade pequena, uma cidade fraca. E o que acontece? Eles fogem daquela cidade. Talvez naquele momento o Josué e o seu povo poderiam pensar: usamos a estratégia errada? Será que os nossos espias não foram felizes em estabelecer para nós o nível bélico daquela cidade? Será que nós desprezamos aquela população, aquele povo? Qual foi o nosso erro? Qual foi o nosso problema? Entretanto, olha a atitude que Josué toma. Ele, assim que chegaram esses homens, Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Quando ele rasga a sua roupa, ele está demonstrando claramente a sua tristeza, a sua angústia, e quando ele se prostra com o rosto em terra diante da arca do Senhor, ele ali coloca todo o seu sentimento de dependência, ainda que o seu coração estivesse triste, amargurado, angustiado. Ele quer que Deus mostre para ele a razão de tudo aquilo que está acontecendo. Apesar do texto começar dizendo que os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, até esse momento o povo de Israel não sabia o que estava acontecendo. Há dúvidas se a família de Acã sabia ou não sabia que ele tinha apanhado para si prata, tinha apanhado para si a capa babilônica e o ouro. O texto vai dizer que mais tarde a gente vai ver que ele deixou enterrado na sua casa. Essa postura dificilmente tenha sido uma postura que ele fez sozinho. Certamente a sua família o acobertou. Estavam sabendo, mas não o povo. Quando Israel foi à batalha, ele tinha a sua firme convicção de que a mesma santificação que havia sido feita para preparar o povo para a batalha em Jericó, também estava sendo feita para a batalha contra a cidade de Ai. Então ele clama ao Senhor, ele se prostra diante do Senhor, e ali ele fica até a tarde, ele e os anciãos de Israel, todos eles, e puseram pó sobre a cabeça. Essa atitude é uma atitude de se colocar em miséria. É como se estivessem dizendo: olha, nós estamos rasgando a nossa vida, colocando pó porque somos pó sobre a nossa cabeça, e estamos prostrados diante do Senhor porque não estamos entendendo o que aconteceu. Como que pudemos vencer uma batalha tão difícil como Jericó? E agora diante de uma batalha tão fácil como Ai, o Senhor nos deixa passar essa vergonha. O Senhor nos deixa perder dessa forma. O que aconteceu? Josué fala com o Senhor: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que fará do seu grande nome? Irmãos, às vezes tem momentos na nossa vida que a gente passa tristezas, decepções, amarguras tão grandes que a gente acaba enfraquecendo a nossa própria fé. Se nós olharmos essas frases citadas por Josué, observe, é exatamente a frase que o povo de Israel repetidamente tem usado com o Senhor durante todos os 40 anos do deserto. Em todo momento que eles viram um desafio à sua frente, eles olhavam e falavam: por que o Senhor nos trouxe para esse deserto?
Agora Josué diz, por que o Senhor nos trouxe para essa terra? Por que nos fez passar o Rio Jordão? Por que nos fez passar o Mar Vermelho? Por que estamos nessa situação? Olha a conclusão que ele fala diante de Deus, é para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos. Seria melhor se tivéssemos nos contentado agora com o deserto. O povo no deserto se contentava com a vida de escravidão no Egito. Agora na Terra Prometida, no primeiro desafio, na primeira derrota, a conclusão que Josué, o homem a quem o Senhor disse ser forte, ser corajoso, o homem que andou ao lado de Moisés, aquele que no capítulo anterior terminou dizendo, assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Esse homem agora enfraquece junto com a sua liderança, se prostra diante do Senhor e faz a mesma reclamação do povo. Quando os cananeus ouvirem isso, eles vão nos cercar, eles vão apagar o nosso nome da face da terra. E aí Josué termina com aquela chantagemzinha para Deus. E o que você fará do seu grande nome? Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Ser fraco não é pecado. Enfraquecer é parte da nossa humanidade. Josué não deixou de ser um grande líder por ter aquele momento de fraqueza. Mas na nossa fraqueza nós temos que buscar aquele que é a nossa fortaleza. Devemos procurar o descanso debaixo das asas daquele que é o onipotente, daquele que é o Senhor, daquele que é poderoso para nos socorrer e nos salvar. E uma coisa não vai resolver. Jamais conseguiremos ganhar nada acusando Deus de ter nos abandonado. Colocar o pó na cabeça é bênção, bênção, é sinal de contrição. Rasgar a camisa é sinal de humilhação. Prostrar-se diante da arca do Senhor é sinal de dependência. Mas espere, escute, aguarde. Deus deve ter algo a falar conosco. Ele deve ter algo a dizer ao nosso coração. E com certeza, se perdemos uma batalha com Ele no comando, é porque algo tem que ser resolvido. E o que tem que ser resolvido? É Deus quem diz. Versículo 10 vai dizer, o Senhor diz a Josué, levante-se. Por que você está prostrado assim sobre o seu rosto? Qual é a razão do comandante, do líder, estar prostrado diante do rosto? Parece que não conhece o Deus a quem serve? Parece que não conhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Se houve uma derrota, Deus diz, Israel pecou, há pecado no meio de Israel. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, por causa daquilo que foi feito, em desobediência à palavra do Senhor, por causa da cobiça, por causa da mentira, por causa do furto, por causa da forma omissa de tentar esconder aquilo que é o benefício pessoal. Por causa disso, vocês perderam a batalha. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Josué então toma uma atitude. E a atitude vai lembrar exatamente aquele preparo que ele teve para entrar em Jericó. Ele olha para o povo e diz, levante-se,
santifique o povo, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês. Vocês não poderão resistir os seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vós as coisas condenadas. Se nós observarmos o capítulo 6 e o capítulo 7, eles têm alguns traços bem paralelos. Antes de Deus realizar uma grande maravilha, ele ordena ao povo que se levante e se santifique. Agora, no versículo 13, antes de Deus realizar a sua justiça, oferecer a disciplina e mostrar onde está o pecado, ele quer que o povo levante-se e santifique. E novamente a expressão é: santifiquem-se para amanhã. Santifiquem-se para o que está por vir. Se preparem. O que Deus está para fazer, Ele vai fazer. Então santifique-se hoje. Irmãos, é muito complicado quando a gente quer servir a Deus apenas esperando que Ele faça. Primeiro Ele faz, depois nós o adoramos. Não, isso está errado. Deus é o Senhor. Primeiro o adoramos. E Ele então faz no momento dele, quando Ele quiser. É a vontade do Senhor que deve prevalecer sempre. Pela manhã, o povo se apresentou perante o Senhor, segundo suas tribos. E o Senhor, então, vai lhes designar, por sorteio, em qual tribo está o pecado. O texto vai dizer a partir do versículo 16, toda a sequência direitinho. Josué se levantou de madrugada, fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a família dos Zeraitas, os filhos de Zerá. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Não tem mais como esconder. Essa cena me faz lembrar Pedro. Pedro foi chamado por Jesus para estar com ele no Getsemane. Pedro foi aquele discípulo que no momento da ceia disse: estou pronto a ir contigo até a morte. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, essa noite antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. E ele disse: nunca te negarei. E imediatamente os outros disseram o mesmo, e Pedro sai dali convicto de ter dado um grande testemunho diante do Senhor. Ele vai então até o Getsemane. Jesus pede para ele orar e vigiar. E por 3 vezes Jesus se afasta, e quando volta, ao invés de orarem, de vigiarem, Pedro e seus 2 discípulos, João e Tiago, estavam dormindo. Chegam os soldados, prendem Jesus, e Pedro então saca de uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, talvez acreditando ali, está mostrando para Jesus a disposição de ir à morte por ele. Mas Jesus repreende Pedro, porque não foi o que ele pediu. Ele coloca de volta a orelha do servo do sumo sacerdote, é preso, é levado à casa do servo do sumo sacerdote. E chegando lá, ele precisa entrar. Ele olha João lá dentro da sala, do pátio, e ele fala com João. João conversa com a pessoa que está ali na porta, e ele olha, e certamente essa pessoa permite que ele entre. E na hora que ele vai entrar na casa do sumo sacerdote, que está ali julgando Jesus, a pessoa fala para ele: você é quem? Você é um dos discípulos de Jesus? E Pedro diz: não sou. Ele nega. Passa o tempo, mais ou menos 1 hora. Pedro está acompanhando a cena, o que está acontecendo, e algumas pessoas se aproximam dele, olham para ele e falam assim: olha, você é um discípulo de Jesus. Até o seu jeito de falar te denuncia.
Você fala como um galileu, você fala como um daqueles que andavam com Jesus. E ele, mais irritado, se levanta e diz: não, não sou, você está me confundindo. Mas João relata um fato bastante interessante, porque na terceira vez que Pedro é confrontado a respeito de Jesus, a pessoa se apresenta a Jesus dizendo: eu sei quem é você. Com certeza eu vi você lá no Getsemane, quando nós prendemos Jesus. Você foi aquela pessoa que cortou a orelha do meu parente. Uns dizem primo, irmão, não importa. Era parente de Malco, que foi o rapaz que teve a orelha decepada por Pedro. Qual a possibilidade desse parente não identificar Pedro, mesmo sendo o momento mais à noite? Ele olha e diz: era você, eu tenho certeza absoluta, não tem como negar, não tem como fugir. E mesmo assim Pedro afirma, agora praguejando, que não era ele. Irmãos, é interessante em que parte nós percebemos a postura esse texto e a história de Pedro como paralelos. A palavra de Deus, ela deixa Acã em uma situação de completo desconforto, porque ele teve a oportunidade de confessar o seu erro quando foi anunciado que a derrota foi por causa de coisas condenadas, mas ele se calou. Ele teve a oportunidade de reconhecer o seu erro quando a tribo de Judá foi levada por sorteio, mas ele se calou. Ele teve a oportunidade quando a casa dos Zeraitas, na tribo de Judá, foi apontada e ele se calou. Ele teve a oportunidade quando a família de Zabdi foi apontada por sorteio, mas ele se calou. Mas agora, a casa apontada foi a dele. Agora é ele e a família. Ou ele rejeita a justiça de Deus, ou ele aceita a justiça de Deus. Pedro, naquele momento, não tinha como escapar. Acã, nesse momento, não tem como escapar. O curioso é que Pedro recusa até o último instante a aceitar o erro que ele estava cometendo, até que ele olha nos olhos de Jesus, até que o galo canta, ele lembra das palavras do Senhor e ele chora com amargura a sua atitude. Acã toma uma atitude nesse momento até aparentemente mais nobre do que a de Pedro. Porque o texto diz, quando Josué, no versículo 19, se apresenta a Acã, diz: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. O texto diz: Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando eu via dos despojos uma boa capa babilônica, um objeto precioso, caro, uns 2,5 kg de prata e uma barra de aproximadamente meio quilo de ouro, eu cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Algumas palavras aqui precisam ser chamadas a atenção. Quando ele fala, eu levei, eu cobicei, ele coloca claramente que o sentimento que estava no seu coração, mesmo sendo parte do exército de Deus, mesmo sabendo as ordens de Deus, mesmo vendo o milagre que Deus acabara de realizar, o desejo que estava no coração de Acã falou mais alto, bateu mais forte. Ele não conseguiu resistir a si mesmo e ele se dispôs a prejudicar todo o seu povo, toda a sua casa, toda a sua tribo, todo Israel, por causa simplesmente daquilo que estava no seu coração.
Josué envia mensageiros e confere que tudo aquilo que Acã falou era verdade. A prata estava lá. É interessante, olha só, ele diz que cobicei essas coisas, peguei para mim e estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Se está no meio da tenda, provavelmente ele não estava sozinho nessa história, mas mesmo que estivesse, como responsável pela sua casa, ele estava assumindo o peso, ele estava assumindo a culpa, ele estava assumindo a responsabilidade sobre tudo o que estava para acontecer na sua casa, na sua vida, na sua história. Irmãos, a gente tem que pensar profundamente nas consequências dos nossos atos, as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes, temos desejos tão grandiosos para coisas tão inúteis. Se aquela capa estava escondida, se a prata e o ouro estavam enterrados, é porque não tinha utilidade para aquilo. Agradou os olhos, como aos olhos de Eva agradou aquela árvore. Foi desejável para dar riqueza, para dar status. Não sabemos se Acã era um homem rico, um homem pobre, não importa. Mas o ouro e a prata falaram muito mais alto pelo valor que eles tinham do que pelo que ele realmente desejava ter. Será que vale a pena trazer o peso da condenação e da maldição para toda a nossa casa? Trazer o peso da condenação e da maldição para a nossa vida, para todos que estão próximos a nós, por causa da cobiça? Desejável aos olhos, desejável à carne, desejável para dar status, desejável para conquistar riquezas, para ter um nome, qualquer coisa que seja, mas que não é a ordem do Senhor. Josué então manda que tire aquelas coisas do meio da tenda, colocam perante o Senhor, e naquele momento uma dura disciplina é dada a Acã e a sua família. Eles são apedrejados no vale de Acor. Todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-lo, ainda os queimou vivos. E ainda os queimou. Apedrejou e os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Essa expressão até o dia de hoje, até o dia em que o livro foi provavelmente escrito. Mas da mesma forma como Israel fez altares e tirou pedras do Jordão para mostrar a ação grandiosa de Deus, agora ao lado da cidade de Ai, próxima a Jericó, existe um montão de pedra nesse vale de Acor. E esse montão de pedra significa, aqui neste ponto, o povo de Israel, através da cobiça de um homem, se tornou condenável, perdeu o favor de Deus. E o mesmo povo que derrubou muralhas intransponíveis em Jericó, fugiu, perdeu uma batalha contra a desprezível cidade de Ai. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, e por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. O capítulo 8 ele vai nos mostrar Deus agindo novamente à frente da batalha de Acã. O povo está santificado de novo. Mas isso a gente fala na semana que vem. Eu quero apenas levantar algumas lições preciosas para a nossa vida a partir da leitura desse texto de hoje. Primeira lição que a gente deve meditar nela. Quando nossas decisões são mais valiosas que as ordens de Deus, todos os que estão conosco sofrem as consequências. Nós precisamos cuidar daquilo que está no nosso coração. Nosso coração é corrupto, nosso coração ele é dominado pelo pecado. Se ele não estiver nas mãos do Senhor, tudo o que faremos é para agradar a nossa própria carne, a nossa própria vontade.
Tem muitas coisas, principalmente hoje, nesse mundo com tanta relatividade. Nós queremos adorar o nosso Deus, nós queremos trabalhar na nossa igreja, nós queremos viver a nossa fé, nós queremos que tudo seja conforme o nosso padrão, o nosso gosto, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Assim foi com Acã. Acã, ele fez o que ele achava mais justo, correto, o que ele achava que era o certo. Mas ao fazer o que ele achava ser o certo, ele levou toda a sua casa à morte. Tome cuidado. Quando alguma decisão que você tiver de tomar for muito valiosa para você, mas você souber que está desobedecendo uma ordem de Deus, tome cuidado. Você pode não ser o único a sofrer as consequências. Uma outra lição preciosa que encontramos nesse texto. Um grande exército com a presença de Deus ao nosso lado é apenas um grupinho. Uma cidade de Jericó, se Deus está conosco, é apenas um detalhe no meio do caminho. Não existem grandes dificuldades se Deus está conosco. Porém, um grupinho sem a presença de Deus ao nosso lado é um poderoso exército. O que faz a diferença entre o tamanho do desafio que nós temos não é se eles têm mais ou menos poder, se têm mais ou menos recursos financeiros, se têm mais ou menos status, qualquer coisa. O que faz a diferença é se Deus está ou não está conosco. Se estamos ou não estamos santificados para ver as maravilhas. Porque se não estivermos santificados para vermos as maravilhas, as coisas condenadas no nosso meio nos mostrarão o que significa a ausência de Deus. Então temos que nos santificar para que Deus nos purifique e na nossa purificação Ele faça a sua obra prevalecer. Uma terceira lição: a santificação é requisitada para que vejamos as maravilhas que Deus faz, mas é também requisitada para que Ele exerça a sua justiça. Deus requer de nós a santidade. Quando estudamos Levítico, nós vimos que o tema principal de todo o livro de Levítico é: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Levítico é o livro da santidade. Para alcançarmos a santidade, nós precisamos apresentar a Deus de forma voluntária a nossa oferta. Devemos levar a Deus toda vez que nós tivermos ciência ou consciência, e mesmo se não tivermos ciência ou consciência das nossas falhas, dos nossos pecados, mas a possibilidade de algum pecado estar em nós deve nos fazer levantar voluntariamente e ir à presença do Senhor para oferecer a nossa oferta, que é recebida pelas mãos de um sacerdote, que através da mediação do sangue, ele vai até o altar do Senhor e ele nos apresenta perante Deus. Precisamos da voluntariedade, precisamos de ter confiança para que a nossa oferta seja levada por um sacerdote até a presença de Deus. A santidade está presente no ato de ver Deus trazer o perdão, mas a santidade está presente no ato do Cordeiro ser sacrificado, ser morto, para que o nosso pecado seja levado até a presença de Deus. A santidade é o requisito essencial, fundamental, primordial para a nossa vida. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é bom lembrar que Jesus é a nossa ovelha, Jesus é a nossa oferta, Jesus é o Cordeiro que foi apresentado como uma oferta única de uma vez por todas, que voluntariamente se deu. Jesus é o nosso sacerdote que nos apresentou diante de Deus e nele nós podemos confiar. Nos santificamos na pessoa do Senhor Jesus. Terceira lição que a gente pode tirar desse texto, a quarta lição, aliás, é que não existe mentira que consiga se manter oculta. Acã tentou por diversas vezes.
Ele achou que os olhos de Deus não estavam vendo, mas os olhos de todo o Israel acabaram contemplando a sua vida de mentira, a sua hipocrisia. Irmãos, às vezes a gente tenta transparecer na igreja o que a gente não é de fato, o que a gente não é de verdade. Richard Baxter é um puritano que escreveu livros orientando pastores, aconselhando pastores, e num desses momentos ele fala que existem muitos pastores que nunca conheceram a Jesus, que nunca renderam a sua vida ao Senhor Jesus. Eles pregam um Deus que não conhecem. Eles clamam por um intercessor, mas não se aproveitam da intercessão desse Senhor Jesus. Eles oram por um Espírito Santo através de quem eles não acreditam que estão sendo intermediados. Ou seja, não passaram por uma experiência profunda de conversão. E ele fala que esses homens, eles levam o ministério muitas vezes apenas como um trabalho, não como um serviço a Deus. Esses homens, Baxter vai dizer, eles, além de serem uma farsa, uma mentira, eles levarão a igreja a uma farsa, uma mentira, e serão descobertos. Nem que seja no dia que Jesus lhes disser, nunca vos conheci. Às vezes as pessoas vivem uma mentira tão grande que até acreditam que a mentira é a verdade. Mas toda mentira será revelada, porque o pai da mentira não é o Senhor Jesus, não está em Deus. A quinta lição que a gente pode tirar: o perdão nem sempre significa graça. Nós precisamos reconhecer os nossos erros e aceitar as consequências dos mesmos. Nesse ponto temos que louvar a atitude de Acã. Apesar dele ter cometido erro, apesar dele ter pecado, apesar dele ter escondido, apesar de ter mentido, de ter levado Israel à derrota, no momento em que ele foi julgado e confrontado, ao contrário de Pedro, que negou até o fim, Acã reconheceu, apontou onde estava apontou onde estava a capa, a prata e o ouro. E na hora que ele foi condenado, o texto não demonstra atitude de revolta. Ele sabia que aquela condenação lhe era prevista e por isso deveria ser executada. Aí você pode falar, mas por que Deus perdoou a Pedro? Jesus perdoou a Pedro? Não podia perdoar Acã? Ou por que a família de Acã tinha que ser condenada da mesma forma? Irmãos, pensem bem, nós estamos no momento inicial de implantação do reino. Uma grande derrota foi causada e trouxe uma profunda comoção ao exército que estava sendo temido em toda a região de Canaã. Se uma atitude enérgica não é tomada naquele momento, se tornaria uma fraqueza e uma permissividade para que outros agissem da mesma forma e simplesmente deixaria para lá. Nem todos os pecados podem ser tratados sem uma devida rigorosidade. Peraí, pastor, já sei. O senhor está dizendo então que existe aquela frase do pecado, pecadinho e pecadão. Pecado, pecadinho, a gente deixa para lá. O pecado normal a gente trata com conselho. Pecadão a gente trata com rigorosidade. Não. Nós precisamos entender o peso, a consequência daquelas ações na nossa história, no nosso povo. Algumas vezes o perdão tem que ser dado e a justiça ser executada. Esse é o caso de Acã. Ele precisa de ter a justiça executada sobre a sua vida para que seja um exemplo à nação de Israel. No caso de Pedro, a justiça foi executada no olhar de Jesus, na atitude dele de que levá-lo ao choro profundo, levá-lo a quase desistir do seu ministério. E a graça foi revelada quando Jesus, por 3 vezes, lhe pergunta: tu me amas? No momento em que Jesus o restaura, traz de volta ao ministério e lhe confia de forma graciosa, porque a justiça já foi feita de forma graciosa.
para que ele continue sendo um discípulo do Senhor Jesus. Sexta lição. A fama das vitórias é espalhada por toda a terra. Foi assim que terminou o capítulo 6, que a fama de Josué se espalhava por toda a terra. Mas a justiça de Deus precisa ser lembrada para que sejamos prudentes. Não é só se lembrar das vitórias, precisamos nos lembrar das derrotas. Precisamos ter vivo na memória aqueles momentos que nos fizeram festejar, mas precisamos ter vivo na memória aqueles momentos que nos causaram dores. As dores nos ensinam muito mais do que as alegrias. Quem já passou por algum acidente sabe que provavelmente você não vai cometer aquele mesmo erro mais. Mas provavelmente antes do acidente ter acontecido, várias vezes você cometeu o mesmo erro. Mas ele só serviu de alerta, serviu como lição para ser aprendida no momento em que a dor foi mais intensa. Então nós precisamos nos lembrar daqueles momentos em que Deus pesa a mão, em que Ele exerce a sua justiça, porque esses momentos nos fazem ser mais prudentes. Nos momentos de graça, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, pode deixar, a fama será espalhada. Uma sétima lição, quando Deus nos dá uma segunda chance, não devemos temer. Esse nós vamos falar na semana que vem, porque Israel, depois de ter perdido a batalha em Ai, ele vai e santifica-se novamente e volta à cidade, para que ali ele tenha a segunda chance de mostrar como é ser um exército nas mãos do Senhor. Agora não com 3.000 homens, com um pouco mais de respeito, com 5.000 homens. Para finalizar, a estratégia não indica inteligência ou capacidade própria, mas confiança nos dons e talentos concedidos por Deus. Esse é o nosso desafio, porque para a cidade de Ai, nós temos 2 momentos. Em Jericó, a estratégia foi dada toda por Deus. No momento em que eles vão a primeira vez em Ai, eles confiam no relato dos espias e estabelecem uma estratégia de guerra. Mas você não vai ver no capítulo 7 eles consultando ao Senhor sobre o momento de ir à cidade. No capítulo 8, tudo começa com eles consultando ao Senhor. E o Senhor diz a Josué no início do capítulo 8, não tenha medo nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade. Eis que entreguei o povo nas suas mãos. A estratégia mais poderosa para a nossa vitória é ouvir a voz de Deus dizendo: vai, eu entreguei a cidade nas suas mãos. Mas sobre isso a gente fala na semana que vem. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa história tão poderosa que marca profundamente o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que foi a ação de apenas um homem que, movido pela cobiça, cercado pelo seu próprio desejo, se deixou levar por uma capa babilônica, um pouco de prata, ouro. Talvez aquilo nem tivesse tanta utilidade para ele, mas aos seus olhos era tão precioso que a voz de Deus poderia ser desrespeitada, desobedecida e a ordem do Senhor descumprida. Deus não nos deixa, ó Deus, não nos deixe, Senhor, condenarmos Acã, mas continuarmos trazendo coisas condenadas para a nossa casa. Não nos deixe jamais, ó Deus, olharmos para Acã, que pelo menos teve a dignidade de, quando não tinha mais nenhuma opção, de reconhecer o seu erro e aceitar a punição merecida sobre aquilo que ele praticou. Não permita, ó Deus, que nós continuemos imitando o outro exemplo de omitir, de esconder, de mentir. Pai, nos ensina, ó Deus, a entender que a nossa vitória
ela está na obediência ao Senhor. Acã teria agora talvez a grande oportunidade de desfrutar dos despojos de Ai que foram liberados, mas ele não teve a paciência de esperar. Ele queria antes, porque ele queria no seu tempo e não no tempo de Deus. Deus, eu aproveito nesse momento, ó Deus, para orar também por esta pandemia que tem dominado o mundo, Senhor. É um obstáculo muito mais poderoso do que as muralhas de Jericó. Mas assim como o Senhor derrubou aquelas muralhas, o Senhor pode levar essa enfermidade do mundo com apenas um sopro da Tua presença. Clamo a Tua misericórdia, clamo a Tua graça e oro no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e até a semana que vem com a graça de Deus.